Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o apóstolo Robson e estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre mais uma mensagem, sobre mais um tema, e é um tema de extrema importância também, como sempre. Desde já se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, acesse nosso site. Fazendo isso, vocês nos ajudam a levar a mensagem de Deus para as outras pessoas também, tá bom? Pessoal, é o seguinte, o tema desse vídeo hoje é: uma vez salvo, salvo sempre? É uma pergunta. Uma vez salvo, salvo sempre? Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez agora e você vai entender exatamente por que eu vou falar sobre isso, tá? Existem alguns segmentos religiosos que acreditam, alguns estudiosos que acreditam que uma vez que a pessoa é salva, salvo, sempre ela será. Mas vamos refletir um pouquinho sobre algumas palavras da Bíblia para vermos se isso é verdadeiro. E eu te pergunto, você pode até fazer um comentário depois nesse vídeo. Eu te pergunto, o que você acha disso? Será que uma vez que a pessoa é salva, uma vez que ela aceitou Jesus, se batizou nas águas, foi batizada no Espírito Santo, será que, independente das atitudes que ela vai ter na vida, do comportamento dela, do estilo de vida, será que ela vai continuar sendo salva até a morte dela? Será que ela vai ser salva, independente de qualquer coisa? O que você acha disso? Você pode até comentar nesse vídeo e nós vamos refletir sobre isso. Vamos à palavra de Deus, porque é ela que vai responder a essa pergunta. Uma vez salvo, salvo sempre? Uma pessoa, ela pode perder a salvação que um dia ela conquistou? Vamos dar uma olhada agora na palavra de Deus. Preste atenção. Eu queria primeiro falar de uma mensagem, de uma palavra que está lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 1. Preste atenção. Assim como no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês, entre vós, falsos mestres, ou seja, falsos professores, né? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Se você não sabe o que significa a palavra heresia, significa doutrina falsa, ensinamento falso, que está contrário, que é oposto ao ensinamento da palavra de Deus, tá? Então, aqui está dizendo o seguinte, que surgirão falsos profetas e falsos professores, falsos mestres da palavra, tá? Então, muito cuidado com isso. Que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ou seja, falsos ensinamentos, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Tá? Então, esses que ensinam falsas doutrinas, falsos ensinamentos, eles renegam, eles rejeitam o próprio soberano Senhor que os resgatou e trazem sobre a vida deles destruição, ok? Então é o seguinte, existem alguns religiosos que acreditam que uma vez que a pessoa foi salva, foi batizada nas águas, se arrependeu dos pecados, se batizou no Espírito Santo, uma vez que essa pessoa foi salva, né, digamos assim, ela é salva para sempre, ela não pode perder essa salvação. Gente, pelo amor de Deus, fuja de professores, de falsos mestres que ensinam um tipo de besteira dessa. É inadmissível, tá? E nós vamos ver aqui mesmo na Bíblia. Vamos ver uma palavra de Jesus que ensina sobre isso, que fala sobre isso e dá uma resposta clara sobre isso, ok?
E preste atenção no que Jesus falou no livro de Mateus, no capítulo de número 24, o versículo é o de número 13. Mateus 24, palavras de Jesus aqui que eu vou falar, ok? Ele diz o seguinte, 24, 13 do livro de Mateus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é o que será salvo, ok? Então, vamos analisar algo muito importante aqui. Vamos supor que uma pessoa se arrependeu dos pecados, se batizou nas águas, foi batizada no Espírito Santo, está ali firme com Deus, buscando durante um bom tempo a Deus, se desviando do pecado, do erro, e ela foi salva por Deus. Se ela morrer nessa condição, sendo fiel a Deus, batizada nas águas, batizada no Espírito, Deus salva ela, se ela permanecer fiel. Agora vamos supor o seguinte, que essa pessoa que se batizou, que foi batizada no Espírito Santo, que se arrependeu dos pecados, vamos supor que durante um tempo, 1 ano, 2 anos, ela fica ali buscando a Deus fervorosamente, só que aí passado o tempo, ela acaba se esfriando na fé, ela acaba se desviando da presença de Deus, se afastando da presença de Deus, começa a viver na mentira, começa a viver no adultério, começa a ser corrupto. Você acha que uma pessoa que está na mentira, está na corrupção, está no adultério, você acha que uma pessoa dessa ela vai entrar no reino de Deus se ela não se arrepender? O que você acha? Você acha justo um adúltero entrar no reino de Deus, um assassino, um ladrão, um corrupto, entrar no reino de Deus sem se arrepender? Ainda que ele tenha um dia sido batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, se arrependido dos pecados naquela época, você acha justo que ele, que conhece a palavra de Deus, que provou do poder de Deus, da misericórdia, que foi batizado nas águas, que foi batizado no Espírito Santo, você acha justo uma pessoa que se desviou do caminho de Deus e passou a andar no caminho errado? Você acha justo uma pessoa dessa entrar no reino de Deus? Gente, então, usando o nosso raciocínio lógico, nós chegamos à conclusão de que não tem como. A pessoa ela pode perder a salvação, ela pode perder. Olha o que Jesus disse. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Perseverar no quê? Perseverar em ser fiel a Deus, em ser obediente, em guardar os mandamentos e perseverar até o fim. Não é até, vou perseverar até quando eu tiver 30 anos de idade, até quando eu tiver 35. Não, tem que perseverar até o fim da vida aqui nessa terra, sendo fiel, sendo obediente, buscando a Deus, ok? Então, fuja de professores, de falsos mestres que ensinam uma besteira dessa, de que uma vez que a pessoa foi salva, ela é salva para sempre. Não, não funciona desse jeito. A pessoa, se ela não continuar buscando a Deus, sendo fiel, sendo obediente, se ela não continuar, é claro que ela pode perder a salvação. Eu te pergunto, lembra de Judas? Judas que andava com Jesus? Judas era um discípulo de Jesus. Era um homem que andava lado a lado com Jesus. Só que ele vivia como um ladrão, ele roubava até da bolsa de ofertas que os discípulos, que Jesus recebia das pessoas. Ele vendeu Jesus a preço de algumas moedas. E eu te pergunto, Judas, que depois se suicidou, se matou, o que você acha?
No caso dele, de Judas, uma vez salvo, salvo sempre? O que você acha? E tantos outros que viviam, que conheciam Jesus, que foram batizados nas águas, mas não permaneceram sendo fiéis a Deus, sendo obedientes, se desviaram do caminho. Será que uma pessoa que está no adultério, está no roubo, na corrupção, numa vida errada, será que ela entra no reino de Deus? Você acha justo um assassino entrar no reino de Deus, ainda que um dia ele tenha se batizado, se arrependido dos pecados lá atrás, mas no futuro ele caiu, ele assassinou, ele foi corrupto, ele roubou? O que você acha? É justo uma pessoa dessas entrar no reino de Deus sem se arrepender? Sem deixar a vida errada? Não é justo. Tá? Então, fuja de mestres, falsos professores, falsos profetas que ensinam uma besteira dessa, que uma vez que você foi salvo, uma vez que você se arrependeu, foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo, você é salvo para sempre. Não é bem assim. Eu te provei aqui com a palavra de Jesus. Foi Jesus que disse isso. Aquele que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Esse é o que será salvo. Você tem que perseverar até o fim, ser obediente, ser fiel a Deus, se renovar, buscar a presença de Deus. Se pecar, trate-se de se arrepender em seguida, porque a salvação ela pode ser perdida sim. A salvação ela pode ser perdida. E vai depender de você, vai depender das suas atitudes, do seu comportamento, da sua vida com Deus, ok? Então fuja de igrejas que ensinam essa falsa doutrina, que ensinam uma besteira dessa. Quando eu ouvi isso, quando eu ouvi uma coisa dessas, eu já comecei a imaginar a palavra de Deus, as palavras de Jesus. Eu falei, meu Deus, como é que pode alguém criar, ensinar uma besteira dessa? De que uma vez que você foi salvo, salvo para sempre? Não. Não, se eu adulterar, se eu roubar, se eu assassinar, mesmo tendo conhecido Jesus lá atrás, me batizado nas águas, é lógico que eu não vou para o céu. É lógico que eu não vou para o céu roubando, mentindo, adulterando, sendo corrupto, roubando. Não, não dá. Não dá para entrar no céu fazendo essas coisas. Tem que se arrepender. A salvação, você tem que conquistar ela dia a dia. Dia a dia você tem que lutar por ela, porque é o que o diabo quer te roubar todos os dias, é a sua salvação, porque é o bem mais precioso que você pode conquistar de Deus, é a sua salvação. E a Bíblia diz que guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém roube, nesse caso aqui, a sua salvação. Então guarda a sua salvação, protege. Não deixe o pecado fazer parte da sua vida. O adultério, a mentira, o assassinato, a corrupção e assim por diante. E assim por diante, tá? Fuja do pecado todos os dias e obedeça ao que Jesus falou aqui. Aquele que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Se você deixar de perseverar no meio da sua vida, pertinho do final da sua vida, tome cuidado, viu? Tome cuidado porque a salvação ela pode ser perdida. E fuja disso. Eu vou repetir. Eu vou ser repetitivo mesmo. Fuja dessas igrejas, desses falsos mestres que ensinam essas heresias destruidoras, esses falsos ensinamentos para te destruir. Fuja disso, ok? Então, pense, use o seu raciocínio lógico. Como é que pode alguém ensinar uma besteira dessa? De que uma vez salvo, salvo para sempre? É claro que não. É claro que não. A salvação, você tem que lutar para manter ela, para conservar ela até o fim.
até o fim, tá bom? Então não se esqueça da palavra de Jesus, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é o que será salvo, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Se inscreva nesse canal, curta os vídeos, acesse o nosso site e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.